E exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 131. Salmo de número 131. Faz parte de um dos menores salmos da Bíblia. O menor, na verdade, é o 117. E aí nós temos algumas competições de salmos com 3 versículos. Salmo 133, 117. E nós estaremos meditando nesse momento naquilo que escreveu o rei Davi. Um salmo escrito 1000 anos antes de Jesus. Cerca de 3.000 anos já se passaram que Davi escreveu esse salmo. E os irmãos vão perceber que os problemas que existiam na época não são diferentes de hoje. Ou seja, as coisas se repetem. E Davi, um homem que administrou Israel, que foi rei de Israel, dos 30 até os 70 anos de idade. Ele reinou 40 anos sobre Israel, e o seu reinado começa aos 30 anos. Salmo maravilhoso da palavra de Deus, onde ele apresenta aí o primeiro versículo aí, um exemplo de humildade. Como é difícil encontrar pessoas humildes hoje, né? As pessoas se tornam arrogantes, cabeça em pé, não quer se humilhar de maneira nenhuma. Pedir desculpa ou perdão é a raridade. A gente anda no trem, é pisando no pé da gente, é empurrando a gente, ninguém pede desculpa. É uma raridade alguém pedir desculpa. E esse homem com toda essa idade, homem segundo o coração de Deus, olha o que ele coloca aqui, irmãos. Senhor, o meu coração não se elevou. Olha, não se elevou o meu coração, nem os meus olhos se levantaram para enxergar coisas grandes. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas. Olha a humildade desse homem. Não estou preocupado em falar grande, não estou preocupado em grandes matérias, em coisa muito grande. Não é a minha preocupação. Davi falando, né? Olha que coisa bonita. Versículo 2. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Uma criança desmamada. Hoje as crianças são desmamadas muito cedo. Mas naquele período, irmãos, desmamava a criança do peito a idade de 4 a 5 anos. E eu, quando criança, eu vi isso aqui no interior de São Paulo. Criança com 4 anos, 5 anos ainda mamando na mãe. Mas louvado seja Deus que hoje não há necessidade disso. Hoje nós temos aí os leites aí muito bem reforçados, e é possível desmamar a criança mais cedo. Aí ele fala: Israel, espera no Senhor, desde agora e para todos sempre. Israel, espera no Senhor. Vamos ouvir mais um louvor?
Pastor Márcio, vem orar pelo pastor. Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, apresentar o teu servo, Senhor, que será o portador da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque a tua palavra é viva e eficaz. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste momento. Que nós tenhamos, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes voltadas, Senhor, para ouvir a tua voz. Que, Senhor, nós possamos ter agora, Senhor, a nossa mente voltada para ti, Senhor. Derruba qualquer impedimento, qualquer barreira, que possamos ouvir a tua voz. E já te agradecemos, Pai, no nome precioso e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em tempo de crise, o que fazer? O que nós podemos fazer? Crise, pastor, o que é isso? Todos nós passamos por crise. Crise em casa, no trabalho, crise com a família, com os filhos, crise com os vizinhos. Todos nós passamos por isso. Não tem jeito. Mas o rei Davi nos auxilia nesse momento, irmãos, com esses ensinamentos. Que ensinamentos maravilhosos que o rei Davi compartilha conosco por intermédio do Salmo 131. Ele começa com a afirmação de humildade de alma, coração tranquilo. Ele apresenta um coração simples, um coração tranquilo e olhos não ambiciosos. Que coisa tremenda, né? Que coisa linda. O rei Davi, ele não se envolve em assuntos que ele não entende, em assuntos que ele não pode resolver. Ele não se envolve em assuntos inalcançáveis. O que é interessante é que ele apresenta uma postura de simplicidade,
uma postura de humildade diante de Deus. Eu sou como uma criança nos braços de uma mãe, uma criança desmamada, é o que eu sou. E em nossos dias, irmãos, a palavra crise, irmãos, é a coisa que descreve nosso dia a dia. E nós encontramos aqui o rei Davi oferecendo receitas completas para a situação de tempos difíceis, tempo de crise. Então a palavra aqui nessa noite é em momento de crise. O que nós vamos fazer? Irmãos, o versículo 1 é lindo demais, aonde Davi apresenta uma humildade muito grande. Eu quero dizer à igreja que tanto a palavra altivo quanto a palavra soberbo, ambas têm o mesmo sentido. O sentido de orgulho, de orgulhoso. E Davi, de modo nenhum, ele levanta essa palavra. O salmista está dizendo: não está à procura de coisas grandes. Eu não quero coisas grandes. Eu não tenho ambições por coisas grandes. Olha, irmãos, é o rei de Israel. É o homem segundo o coração de Deus. Trazendo para a nossa realidade de hoje. Irmãos, nada de orgulho. Se coloca no seu lugarzinho, meu filho. Busca a direção de Deus, minha filha. O orgulho é muito perigoso em todas as áreas da vida. O que é interessante é que nós vivemos o século das coisas grandes. E Davi tão pequenino, né? Ele se posiciona como tão pequeno. Vivemos o século das grandes fortunas, dos grandes feitos, das grandes descobertas, dos grandes recordes. Mas o que é grande para nós, o que pode ser enorme aos nossos olhos, diante de Deus, isto é insignificante. Lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, deixa muito claro Jesus: o que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, é um miserável. Aquele que perde a sua alma, melhor que não tivesse nascido, melhor que a mãe tivesse abortado. Uma eternidade sem Deus é a pior coisa que o ser humano pode imaginar na sua vida. É a pior coisa. Então, aos olhos do homem, irmãos, enxergamos coisas grandes, sonhamos coisas grandes. E aquilo que nós imaginamos como imensas coisas grandes, para Deus é algo sem expressão nenhuma, é algo insignificante. E neste mundo tão secular que nós vivemos, as pessoas estão em busca de fama, estão em busca de posse, em busca de posição. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos capacite mais e mais, buscar o que de fato é permanente, o que de fato realmente vai viver eterno. Porque aqui na terra, irmãos, pensamos que temos alguma coisa, fechamos os olhos aqui na terra, da terra não levamos nada, não levamos nada. Portanto, nada de crescer os olhos nas coisas muito grandes, de crescer os olhos nas coisas dos outros. Abre os olhos para enxergar aquilo que Davi está falando, aquilo que Davi está se posicionando nesse salmo tão pequeno. A minha alma aguarda no Senhor. A minha alma aguarda no Senhor, igualzinho um filho desmamado nos braços da mãe. É assim que a minha alma aguarda no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Que texto maravilhoso, irmãos. Que versículo maravilhoso. O posicionamento
do rei Davi, nos ensinando, irmãos, que a nossa alma tem que aguardar no Senhor, que nós temos que viver aqui na terra, sim, mas olhando para Jesus, com o coração aberto para Jesus, irmãos, aguardando a volta de Jesus, para que possamos encontrar Abraão no paraíso. Não fica com os olhos grandes nas coisas imensas que você não pode conquistar, de maneira nenhuma. Mas meu filho, minha filha, abre os olhos e o coração para Deus, porque quando tem Deus, as coisas acontecem, as orações são ouvidas. Quando Deus se faz presente, irmãos, o impossível se torna possível. O pastor está vivo. Na sexta-feira, o médico falou para minha filha: olha, segunda-feira eu vou abrir a cabeça do seu pai. O cérebro dele está cheio de sangue. Irmãos, abertura de cabeça é algo muito sério. E o pastor está aqui. Por quê? Deus existe! Deus é maravilhoso! É nessas horas, igreja, que Deus mostra que Ele existe, que Ele é o Todo-Poderoso. Nada de orgulho. Mas o versículo 2, irmãos, ele fala de maneira muito tremenda, de ansiedade. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada do ventre da sua mãe. A minha alma está como essa criança. Nada de ansiedade. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa que Davi está falando. Jesus, esse Todo-Poderoso, descansa nele, coloca o coração nele. Jesus nos traz a paz, nos dá a paz, nos dá a bonança, traz a esperança, porque Ele é Deus. Quando tudo parece que não tem jeito, quando os horizontes estão fechados para você, quando o médico deu a última palavra, confia no Senhor, que é nesse momento que Deus pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Um navio em alto mar, numa hora de pânico, todo mundo ali desesperado, todo mundo ali enxergando a morte, vendo a morte de perto. Um garotinho, tranquilo, em um dos camarotes. E ele levanta a cabeça e olha para as pessoas todas desesperadas. E a palavra dele é o seguinte: eu sei que tudo sairá bem. Quem está no comando é meu pai. Papai está dirigindo, papai está no comando desse grande navio. Ele acreditava em Deus. Não era o pai humano que ele estava falando, não. Ele confiava no Todo-Poderoso. Irmãos, e quando nós confiamos no Todo-Poderoso, igreja, nós somos fortes, nós somos fortalecidos, nós somos abençoados. Porque Deus é fiel. Então essa palavra mencionada aqui por Davi, agora o velho Davi, irmãos, serve para nós, serve para mim, serviu para mim e tem servido para muita gente. Quando o papai está no comando, o assaltante não te assalta. O vento não te leva. A tempestade não afoga você. O câncer não te leva você para a eternidade. A AIDS não te mata quando o papai está no comando. Ele é lindo demais. Eu estive na sexta-feira, a pedido da família, a pedido de uma neta da irmã Terezinha, indo visitar ela no Hospital do Câncer.
E ela estava 10 dias na UTI, entubada, olho fechado, 10 dias. E de repente, irmãos, eu cheguei lá, fui até a recepção, me apresentei como pastor, me liberaram a minha subida, e me liberaram a subida no andar 10º, quarto 17. 1017. Aliás, 1117. E eu, olha que eu subo lá, uma dificuldade, irmãos, aquela fila imensa para tomar um elevador, irmãos, eu fiquei ali 20 minutos na fila. E a hora que eu cheguei na recepção, que eu dei o nome do paciente e aonde ela estava, o moço olhou para mim e falou: olha, não está mais no 10º andar, não está mais aqui. Ela está no 17º andar. O leito agora é o 15. E a hora que eu subi ali, irmãos, e eu vi a irmã Terezinha com os olhos abertos, cheio de aparelhos ainda, mas com os olhos abertos. Eu orei por ela, intercedi por ela, intercedi para quem estava ali no mesmo quarto dela, e de repente apareceu a neta dela. Paz do Senhor, pastor, você veio, pastor. E a neta começou a perguntar para a avó: ô vó, esse aqui é o diácono? Ela não podia falar, ela não pode falar. Ela fez assim, que não. É o presbítero? É o pastor? É o pastor Augusto? Tudo porque eu caí dessa altura. Porque na época eu era magrinho. Se ela me visse gordinho, com 80 quilos como eu estava, não ia me reconhecer. Irmãos, é isso que Deus faz. A família estava desesperada. Irmãos, 10 dias. A irmã Terezinha, hospitalizada, no leito lá, na UTI, pronta para dar o último suspiro, a família desesperada, sem saber o que fazer. E de repente, esse Deus que ela sempre acreditou, esse Deus que impulsionou ela a me comunicar que o genro estava entubado no hospital e que eu fosse lá orar pelo genro dela. E orei pelo genro, mesmo entubado, e de repente falei para ele: olha, semana que vem eu estou aqui de novo para orar por você. E aí voltei para orar e orei por ele, e voltei, ele já estava de olhos abertos também e consciente. E depois eu descobri que o genro dela era o chefão do PCC de Barueri. E Deus salvou o Renato. Renato foi para a igreja, aí ele não perdia mais culto. Renato abriu lá um salão que estava alugado ali, o salão dele para bar, ele fechou ali, falou: não, aqui eu quero uma igreja, eu quero aqui uma congregação, pastor. A fé da Terezinha. A Terezinha está consciente, louvado seja Deus. É isso que Deus faz, igreja, é isso que Deus tem para você, para mim, para cada um de nós. Todo mundo apavorado, ali, em pânico, naquele navio. O garotinho levanta a cabeça e diz: eu sei que tudo sairá bem, tudo acabará bem. Quem está no comando desse navio é papai. Confia no Senhor, meu irmão, minha irmã, de todo o seu coração, e descansa nele. Tira essa ansiedade desse coração em nome de Jesus e coloca a sua confiança em Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para cada um. Agora vem o versículo 3, irmãos, o último versículo. A esperança em Deus. Olha o que ele coloca. Olha o que ele fala comigo, olha o que ele fala com você, olha o que ele fala com cada um de nós. Espera, Israel, no Senhor.
Igreja de Vila São José, aguarda no Senhor, espera no Senhor, desde agora e para todo sempre. Seja lá o que estiver acontecendo com você. Nada de desespero. Você acredita num Deus que tem o comando da sua vida. Você acredita num Deus que pode tudo. Você acredita num Deus que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que existe. Mesmo essa cidade violenta que nós vivemos, esse Deus tem nos guardado. Esse Deus tem nos livrado. E continuará livrando. Porque Ele é poderoso. A esperança em Deus foi a nota mais alta que Davi encontrou no encerramento desse livro, desse texto, desse capítulo. 3 versículos. E a nota mais alta que ele dá nas últimas palavras do capítulo 131, que ele encontra, olha que coisa maravilhosa, ele encontra essa nota mais alta para dizer para mim e para você: Augusto espera no Senhor, Sérgio espera no Senhor, irmãos, espera no Senhor, aguarda no Senhor, que Deus está no comando, e Deus no comando, você é vitorioso, você será vitoriosa, meu irmão, minha irmã, o diabo não vai tocar em você, e muito menos na sua família. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A esperança nossa é a fé do cristão, a nossa esperança é que nos mantém de pé, como diz o Salmo 12, é a âncora do cristão. Não sabemos quem escreveu Hebreus, mas Hebreus, no capítulo 6, 18, 19, ele fala que é a âncora do cristão, é a fé, é a esperança. Vivemos em um mundo de pessoas desesperadas. Mas nós, os filhos de Deus, os filhos do Rei, colocamos Deus como nossa esperança. O Deus que vai nos manter de pé, o Deus que vai nos guardar, o Deus que nos levará para o céu. Pequenino salmo, mas salmo maravilhoso, expressivo demais. 3 versículos. E o último, tão pequeno. Davi nos encoraja. Davi nos coloca em esperança. Mesmo nesse tempo de conflito, tensões e desespero, e preocupações, e ansiedade, somos convidados, à luz do Salmo 131, a desfazer, principalmente o orgulho. Nada de orgulho. Você não é melhor do que ninguém. Bom é Deus. Bom é Deus. O máximo é Deus. Aquieta o seu coração. Tira a ansiedade do seu coração. Deus está tratando e vai resolver no tempo dele. Você tem em quem você confiar. Nada de ansiedade, nada de desespero. Confiamos no Senhor, aonde a sua palavra é eficaz. A palavra de Deus, o que Ele diz, acontece. Eu sou o que sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu estou convosco. E como disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Confia em mim de todo o seu coração. Que texto tão maravilhoso, né? Olha a sabedoria. Deus deu tanta sabedoria para esse homem. Irmãos, esse homem se apresentando ali em Israel, esse homem
se colocando diante das pessoas ali e tratando desse assunto tão maravilhoso. A minha alma está aguardando no Senhor. Está nos braços do Senhor, igualzinho o filho desmamado, nos braços da mãe. Espera no Senhor, porque no Senhor há socorro para a tua vida. Deus é aquele que está sempre presente, nos guardando, nos sustentando, nos ajudando. Vamos fechar nossos olhos. Onde está a ansiedade do seu coração? Onde tem estado o seu orgulho? O seu desespero? Fala para Deus agora. Em pensamento. Em palavras, não. O que você quer que Deus tira de você nessa noite? Em pensamento. O diabo não precisa saber daquilo que você está falando com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Há filhos e filhas precisando de libertação. Há filhos e filhas que têm problema em casa, convivendo ali, ó Deus bendito, com filhos envolvidos com as drogas. Entra com providência do céu, meu Deus. Ó Deus, que o socorro do Senhor se faça presente nessa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, esse filho, essa filha que está com esse conflito tão grande na empresa, ó Pai, entra com solução do céu, ó Pai, e mostra que Tu és Deus, e opera, e realiza o milagre, ó Pai, e que essa crise, ó Deus bendito, ali naquele trabalho, essa crise ali no dia a dia, seja vencida pelo poder de Deus. Meu Deus, assim como expressou aquela criança, ó, onde ele disse que o papai dele estava no comando daquele navio. E, portanto, nada de mal ia acontecer. Papai, entra no comando do navio de cada irmão aqui nessa noite. De cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Entra no comando. Porque o Senhor no comando, meu Deus, essa crise vai terminar. Esse mal será vencido pelo Teu poder. Tu és um Deus de providência. Tu és um Deus de milagre. És um Deus em quem nós cremos e és um Deus em quem nós confiamos. E nós queremos descansar no Senhor, porque o Senhor é Deus, ó Pai. Colocamos, ó Deus bendito, essa filha que tem intercedido pela mãe, essa filha, essa sobrinha que tem intercedido pela tia, que está com câncer, que está entubada. Meu Deus, em nome de Jesus, realiza o milagre, ali em casa, ali no hospital, por amor de Cristo Jesus. Mostra que o Senhor é Deus e que somos os Teus filhos. Em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, tomamos posse da vitória nossa, Pai, a vitória dos Seus filhos, que é a vitória da igreja, que é a vitória do Senhor. Na autoridade de Jesus, ministramos a vitória na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Ministério Louvor, mais um louvor.